Fala, minha gente. A gente está aqui para conversar mais um pouquinho sobre vetores. Hoje falar da parte matemática, aquilo que assombra muitos estudantes. Muitos estudantes ficam em casa já preocupados, logo se benzendo, dizendo: nossa, agora tem que ir com o espírito preparado para essa videoaula, porque ela deve ser uma coisa extremamente complexa. Pois bem, gente, veja, estudar é sempre um negócio difícil. Mas eu espero que você aí que me prestigia por sua presença aqui no canal, que ao final do vídeo você olhe para o tema e consiga de fato se sentir muito à vontade com esse tema tão legal que são os vetores, que eu gostaria que você lembrasse. Não, a gente não pode esquecer que é um elemento da matemática, mas que claro que é muito usado no mundo da física, tá bom? Então, gostaria de pedir a você, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta sobre cada vídeo que você observar aqui no canal, tá bom? Aliás, tem 2 vídeos aí também falando sobre vetores que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E, bem, espero que você goste aí de tudo que eu venho a falar para vocês. Então, sem maiores conversas, então vamos aí iniciar nossos papos sobre o cálculo do módulo vetor-soma. Só que, gente, para iniciar a conversa, eu quero ir só falar uma besteirinha da matemática para vocês, que é sobre a função cosseno. Aliás, claro que eu vou falar sobre o cosseno aqui, porque vai ser importante para o andamento dessa aula, tá bom? Vê lá, minha gente, muitos de vocês provavelmente lembram que lá o cosseno, ele primeiro é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, não é? Então, bem, isso aí é importante você saber como é que se calcula o cosseno, mas o que eu quero lembrar para vocês são os principais ângulos da função cosseno e os seus principais arcos. E, Diego, não entendi. Então, por exemplo, vamos lá dar uma lembradinha aqui sobre aquela tabelinha que muita gente acaba decorando, né? Sobre o cosseno de, por exemplo, de 30 graus, sobre o cosseno de 45 graus, sobre o cosseno de 60 graus. Então, geralmente, muitos estudantes acabam, sim, lembrando quanto equivale o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de 60. Esses ângulos que nós, no mundo da matemática, chamamos de arcos simpáticos, tá bom? Então, vamos relembrar quanto equivale cada um desses cossenos. Mas, Diego, me diga uma coisa, eu preciso decorar? Pois bem, gente, olha lá, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno e quem está aqui no canal me prestigiando, já sabe de uma coisa, eu tento muito evitar que o estudante decore certas informações. Então, por exemplo, se você me pergunta se é para decorar essa informação, eu diria, tristemente, que sim, porque muitas das vezes quando a gente vai fazer questões, a gente precisa do valor do cosseno de 30, 45, 60. Muitas questões de prova, muitas provas vestibulares por aí vai, me dão o valor do cosseno de 30, 45, 60? Sim, a resposta é sim, tá bom? Mas eu não consigo garantir que todas. Então, é bom você aí fazer esse esforço mental para lembrar, tá certo, gente? Então, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus vale 1 meio. Então, como eu disse a vocês, esses ângulos são os ângulos principais. Porém, pessoal, também deixa eu lembrar para vocês que quando a gente fala, por exemplo, da função cosseno, e aí eu não quero entrar muito no mundo da matemática aqui, mas eu não posso deixar de citar também isso aí, que é o seguinte, vê lá. Quando a gente tem 2 ângulos cuja soma deles, vamos pensar no ângulo alfa mais um ângulo θ, e a soma desses 2 ângulos é igual a 180 graus, então a gente chama esses ângulos aqui de ângulos suplementares. Então, ângulos suplementares são aqueles, então deixa eu anotar, suplementares. Ângulos suplementares, pessoal, são aqueles cuja soma dá 180. Então, se você pegar, por exemplo, e quiser saber quanto é o suplementar de 30 graus, basta você se perguntar quanto falta para chegar em 180 graus. Pois bem, então o suplementar de 30 graus é 150 graus, ok? Você vai entender por que eu estou comentando isso aqui. Então, cosseno de 150 graus, cosseno do suplementar de 45 graus, que no caso é 135 graus, e finalmente o cosseno de 60 graus, o suplementar dele é o cosseno de 120 graus, beleza? Então você pode estar se perguntando aí por que danado eu estou comentando isso aí com vocês. É porque é o seguinte, pessoal, quando a gente fala sobre a função cosseno, então esses valores que estão aí na coluna da esquerda, 30, 45, 60,
eles estão no que a gente chama de círculo trigonométrico. Não precisa você se preocupar com isso, tá, gente? Mas Diego, você está comentando, então vamos me preocupar. Não, estou comentando para te enriquecer. Mas claro que também é importante que você faça sua pesquisa aí na sua casa, tá bom? Mas se liga aí. Quando a gente fala sobre o círculo trigonométrico, os valores aí do cosseno de 30, 45 e 60 estão no que chamamos de primeiro quadrante. E olha o detalhe. Todos os valores do primeiro quadrante são positivos. Ok? Pessoal, o segundo quadrante, que é onde vai estar compreendido aí de 90 graus até 180 graus. Então, os ângulos que eu acabei de te mostrar, 150, 135 e 120, vão estar no que chamamos de segundo quadrante. E olha o detalhe, na função cosseno, os valores do segundo quadrante são iguais ao do primeiro, os suplementares no caso. Então, como assim, Diego? Então, o cosseno de 150 também é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 135 também é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 120 graus também é 1 meio, só que com uma diferença importante. Qual? Que eles todos são negativos. Então, pessoal, olha lá. Como eu te falei, é importante que você saiba dessa informação. Para a aula de hoje será fundamental, tá certo? Saibam disso. E você guardar aí na sua cabeça e no seu coração. Aliás, a palavra decorar vem de decor, daquilo que é decoração, tá? Então, decorar, decoração. Então, gente, coloca aí no seu coração que os ângulos suplementares têm o mesmo valor, só que no caso, o suplemento na função cosseno, tá? Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o suplementar dele, né, cosseno de 150, vai ser o mesmo valor, só que negativo. Tranquilo? Então, esse pontapé inicial ele é muito importante para a nossa aula, tá certo? E a última coisa que eu queria comentar ainda da função cosseno são dois valores importantes aqui também, que é o cosseno de 90 graus, tá? Na verdade, eu vou dizer três. O cosseno de 90 graus, o cosseno de 0 grau e o cosseno de 180 graus. Aliás, só para deixar claro, observe que 0 grau e 180 graus são suplementares, não é? Então entra aquela condição. O cosseno de 0 tem que ter o mesmo valor do cosseno de 180, só que no caso, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, ó, lá vai. Vou começar então com o cosseno de 0. Quanto vale o cosseno de 0 e o cosseno de 180? Gente, o cosseno de 0 vale 1, o cosseno de 180 vale menos 1. Ok? Então, guarde também essa informação. E, finalmente, o cosseno de 0 grau vale 0 mesmo. O cosseno de 90 graus vale 0. Ok, pessoal? Então, gente, com essas informações aí que vocês estão visualizando, eu vou começar, então, agora a falar sobre o cálculo do módulo do vetor soma, tá bom? Mas, mais uma vez, você que é um estudante curioso, você que é um estudante que gosta de saber das coisas, então eu aconselho você sim a procurar aqui no canal, né? Eu gostaria de ter mais tempo, mas senão a aula fica muito pesada, muito prolixa, então gostaria de ter mais tempo para te explicar, por exemplo, por que o cosseno de 90 graus é 0, porque o cosseno de 0 grau é 1. Tem explicação para essas coisas? Tem explicação. Então procure aqui em algum vídeo da matemática sobre a função cosseno e sobre o círculo trigonométrico, tá bom? Alguma aula aí no YouTube falando sobre isso. E claro que se vocês quiserem que eu comente também sobre isso aí, deixa aí o comentário aqui no vídeo que quem sabe eu faço um vídeo falando só sobre isso aí, tá bom? Então, pessoal, lá vai. Vamos agora começar então a falar sobre o cálculo do módulo do vetor soma. Então, primeiro, pessoal, é o seguinte, veja. Eu vou deixar aqui, como eu já falei, né? Vou deixar aqui na descrição os vídeos quando eu falei sobre o primeiro que eu falei sobre soma de vetores, o segundo falando sobre subtração, e lembrando que isso é apenas uma representação, é apenas um desenho, beleza? Então, o detalhe aqui, eu posso somar vetores basicamente usando duas regras, a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vocês vão ver que eu vou usar a regra do paralelogramo. Se vocês quiserem usar a regra poligonal, também não tem problema, tá certo? Então, se teve dúvida, se esqueceu como é a regra poligonal, assista ao vídeo sobre vetor soma, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Então, vamos para alguns casos particulares. Primeiro, vetores formando um ângulo qualquer. Então, qualquer ângulo que esteja compreendido entre 0 grau e 180 graus, tá bom? Então, vamos começar pensando que os vetores A e B formam um ângulo tipo que está sendo diferente de 0 grau, que está sendo diferente de 90 graus, que está sendo diferente de 180 graus. Então, vamos chamar esse ângulo aqui qualquer, esse ângulo aqui de θ.
Ok, pessoal? Vou chamar esse ângulo de θ. Então a pergunta é, como é que eu faço para calcular o vetor soma? A primeira coisa que eu estou fazendo aí, ó, eu liguei os vetores origem com origem, ou seja, eu já estou preparando terreno para falar sobre a regra do paralelogramo. Então, pessoal, vou pegar agora uma linha pontilhada aqui, ó, saindo da extremidade de A, paralelo ao vetor B, ok? Para usar a regra do paralelogramo. Então, ó, deixa eu só botar aqui em cima para ficar bem bonitinho, para que você que está prestigiando aí a aula possa ter tudo do bom e do melhor, ok? E da mesma forma, um vetor saindo da extremidade de B, ó, paralelo a A, ok? Paralelo a A. Então, para ficar bem paralelo mesmo, bem bonitinho, deixa eu botar aqui em cima só para ver. Pronto. Então, olha, gente, vocês estão vendo aí que eu estou colocando essas projeções. E agora eu vou ligar da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas. Eu vou ligar o vetor que a gente chama de vetor soma ou vetor resultante, ok? Deixa eu botar de roxinho. Então, lá vai agora, ó, sonoplastia, até a interseção das linhas pontilhadas. Então está aí representado o vetor soma usando o que chamamos de regra do paralelogramo. E agora, pessoal, como é que eu calculo esse módulo desse vetor soma? Pois bem, gente, vê lá. Eu sempre gosto de trazer isso que eu vou falar para vocês aí, eu sempre gosto de trazer isso para os meus alunos, para eles terem uma noção sobre o que danado essa conta que eu vou te mostrar representa. Vê só. Se você, por exemplo, aí na sua casa, estivesse munido de uma régua e de um transferidor, você teria que ter os dois nesse caso aí, tá? Uma régua e um transferidor. Porque eu preciso medir o tamanho dos vetores A e B com a régua e o transferidor para medir o ângulo θ. Então, se você tivesse com uma régua e um transferidor, eu poderia chegar para você e dizer assim, meça o tamanho do vetor A. Aí você foi lá com a régua e mediu. Ok. Meça agora o tamanho do vetor B. Aí você foi com a régua e mediu. Meça agora o ângulo θ. Você foi com o transferidor e mediu. Pronto. Se você fizer todas essas medidas corretamente, eu poderia agora chegar para você e dizer, agora meça esse vetor soma com a régua. E aí você iria lá medir o tamanho do vetor soma e dizer, olha, esse vetor soma tem um tamanho de tanto. Estaria resolvido o seu problema. Só que o detalhe é o seguinte, pessoal. Você não vai fazer prova com todo esse aparato, né? Então, o que vai acontecer? Qual é a saída, então, para eu poder calcular esse tamanho sem essas medidas, sem você ter uma régua, um transferidor? E aí, como é que eu faço? Então, a gente usa o que nós chamamos de lei dos cossenos. Então, galera, veja lá, vocês vão ver que a lei dos cossenos aqui ela vai sofrer uma pequena modificação. Então, a expressão vai ser assim, s quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Veja que até aqui, isso aqui é o teorema de Pitágoras, não é? Isso aqui não está sendo o quadrado do maior lado, né? Quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. Até aqui parece o teorema de Pitágoras. Só que agora vem a continuação, que é mais 2 vezes o tamanho do vetor A, vezes o tamanho do vetor B, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, pessoal, sim, parece uma coisa muito feiosa, uma coisa muito chata, uma conta que vai ser extremamente cabeluda para a gente fazer, mas você que está aí me prestigiando, saiba, pessoal, que até que não é, tá? Até que não é, de verdade não é. É uma coisa que só parece feia, não é? Tem esse aspecto, mas assim, quando a gente vai fazer contas, vocês vão ver que não tem muito estresse para usar a lei dos cossenos, ok? Bem, então deixa eu anotar que o nome disso aqui é lei dos cossenos. Agora, claro que se tiver algum professor de matemática assistindo aí a essa aula, o professor no mínimo deve estar se tremendo na cadeira e dizendo, nossa, olha o que Diego está ensinando para os alunos dele. Ele está ensinando uma coisa errada, ele está ensinando que a lei dos cossenos é s quadrado é igual a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. Pois bem, pessoal, se você não é um professor de matemática, se você é um estudante e está aqui, eu quero lhe dizer que, de fato, há um erro aqui sobre um erro, vamos dizer, didático. Então, por isso que eu vou colocar que isso aqui é a lei dos cossenos, olha, entre aspas. Por quê? Porque na lei dos cossenos mesmo, na verdade, esse sinal aqui do meio não é um sinal de mais, é um sinal de menos. E aí vem a pergunta, mas peraí, então se a lei dos cossenos era para ter um menos, ou seja, era para ser s quadrado é igual a quadrado mais b quadrado, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno
de um ângulo qualquer, eu não vou nem botar θ para não te confundir, porque na verdade não seria esse ângulo θ aqui não. Tá aí o grande detalhe. Então veja, se na verdade a lei dos cossenos é dessa forma que está aqui em cima, então por que esse menos vira mais? Então pessoal, eu vou até explicar isso para vocês, mas eu vou explicar isso em um outro vídeo e também fazendo um exercício para que isso deixe bem claro para vocês. Porque é que nas aulas de física, o professor de física, quando escreve a lei dos cossenos, ao invés de botar o menos, ele bota o mais. Porém, nessa aula eu não farei isso, tá bom, gente? Então, por isso que eu vou deixar que isso é a lei dos cossenos entre aspas, tá certo? Então, saiba, você não vai errar a questão, tá bom? Você não vai errar a questão, você vai acertar a questão. Agora, o motivo por que a gente troca o sinal é que eu vou te explicar mais para frente, tá bom? Então, quando dois vetores formam um ângulo qualquer, então você usa a lei dos cossenos aí, entre aspas, né? Porque tem um sinal de mais no meio. Você usa a lei dos cossenos para resolver a sua vida, beleza? E aí, pessoal, continuando, agora vamos para casos que muitos estudantes, inclusive, até conhecem, que faz com que, de fato, muitas contas se tornem mais rápidas, tá? Mas vocês vão ver, aliás, eu quero que vocês, quando terminem essa aula, façam aquele gesto universal do cara que faz... Nossa, que diferença fez isso agora. Eu consegui visualizar um negócio que eu nunca tinha me ligado. Eu quero que você faça isso com alguns casos particulares que eu vou te mostrar, que são... Quando dois vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, alguém em casa já deve estar gritando aí, inclusive o papai e a mamãe poder ouvir e ficar feliz. Nossa, meu filho está estudando. Alguém em casa deve estar dizendo, soma esses valores. Tá certo, viu? Mas eu quero te explicar por que tu faz isso. Calma lá. Quando dois vetores estão na mesma direção em sentidos opostos, olha, eu vou mostrar isso aí também. Alguém em casa deve estar dizendo aí, subtrai, Diego. Tá certo, mas eu vou te mostrar por que a gente faz isso. Por que a gente subtrai os valores, tá bom? E quando dois vetores são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo reto. E aí, vamos ver como é que a gente resolve essa parada aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Começar pelo caso quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, que tal se a gente representar o vetor soma? Então, como é que a gente faz para somar esses dois vetores? Então, na extremidade de um, eu ligo a origem do outro, confere, então vou botar o vetor B aqui em cima. Beleza? E aí, olha, gente, o que é que vai acontecer? Como é que a gente faz para representar o vetor que dá origem ao vetor soma? Como assim? Veja, a gente acabou de somar os vetores, porque na extremidade de um, ligamos a origem do outro. Ou seja, a gente representou vetorialmente. A gente fez o desenho. Só que agora a gente quer calcular o tamanho do vetor soma. Como é que a gente faz mesmo para primeiro representar? A gente representa o vetor soma, minha gente, sempre ligando a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. Não é assim? Então, vê lá. Então, o que é que vai acontecer aí com o vetor soma? Ele vai sair aqui, olha, da origem de A e vai, ó, com sonoplastia, até a extremidade de B. Então, vou botar aqui embaixo só para ficar mais fácil de vocês visualizarem e me dizerem aí, ó, qual é o tamanho? Pega uma régua aí, peguei. Qual é o tamanho de A? Mediu? Medi. Qual é o tamanho de B? Mediu? Medi. E qual é o tamanho de S? Ora, o tamanho de S é exatamente o tamanho de A e de B juntos. Confere, pessoal. É por esse motivo que para calcular o vetor soma, o que é que a gente faz? A gente pega o valor de A, do módulo de A. Observe que eu não estou botando a setinha aqui em cima. Porque eu não estou falando do vetor A, estou falando do módulo, estou falando do comprimento dele, do quanto vale o vetor A. Tranquilo? Então pega o módulo de A e soma com o módulo de B. Acabou-se, gente. Só isso. Então, de fato, para quem estava aí esperando que eu dissesse isso, e dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, a gente soma, você está corretíssimo. Ok, gente? A gente fez a representação vetorial e agora também vimos que o módulo se calcula somando o valor dos dois vetores, tranquilo? Eu vou além. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu não te falei, deixa eu subir aqui, que essa lei dos cossenos serve para qualquer ângulo, qualquer um. Você foi, Diego, realmente você falou que serve para qualquer ângulo. Tanto é que está escrito aqui em cima. Vetores formando um ângulo qualquer. Inclusive, gente, pode ser até, que tal? Esse ângulo daqui, ó. Mas qual é o ângulo entre esses dois vetores? Pois bem, o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo, quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido,
é um ângulo de 0 grau. E aí, olha o que eu quero te convidar a fazer. Só vou te mostrar por curiosidade, para você se sentir mais forte ainda. Vamos usar lei de cosseno nesse caso, gente? Então, quando eu usar a lei de cosseno, vê o que vai acontecer. Então, vai ficar assim. S quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 0 grau. E aí, olha lá, vou voltar na página anterior só para te mostrar quanto é o cosseno de 0 grau. Olha quanto é o cosseno de 0 grau. O cosseno de 0 grau é 1. Então, com essa informação, eu vou no lugar do cosseno de 0 aqui, olha, eu vou colocar o número 1. Então, vai ficar S quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado mais 2AB. Dando uma ajeitadinha, isso aqui vai gerar uma coisa bem importante para o mundo da matemática, que é o que nós chamamos de produto notável. Você lembra que produto notável é esse? Se você não lembra, eu vou dizer. Isso aqui é A mais B ao quadrado, que a gente faz assim, né? Quando a gente está dando aula para agilizar, a gente diz quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo. Ou seja, se você abrir essa expressão, volta a ter isso aqui que tem aqui em cima. Sacou? E aí, pessoal, agora se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, né? Então, tirando a raiz aqui, tirando a raiz desse lado, nós vamos ficar, então, que S é igual a A mais B. Olha que legal, pessoal. Então, de fato, olha que a lei de cosseno serve até para quando dois vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, eu provei geometricamente o que você soma e também estou provando algebricamente. Beleza? Então, legal demais isso aí, não é não? Vamos para o segundo caso particular. Dois vetores na mesma direção em sentidos opostos. Então, vamos começar então somando. Olha lá, gente, somar vetores não é pegar o valor e somar, não é? Somar vetor é o que mesmo, Diego? Somar vetor é a extremidade de um ligar a origem do outro. Então, vê o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o vetor B, olha, deixa eu botar o vetor B, começar com um vetorzinho aqui, ó, e vou colocar ele bem aqui em cima. Na extremidade de A, estou colocando B. Para diferenciar, para a gente conseguir visualizar que tem um vetor aqui em cima do outro, olha, vou fazer o seguinte, vou botar então esse vetor aqui de verde, tranquilo? Então o vetor B vai ficar verdinho exatamente só para a gente fazer essa diferenciação. Então, ó, vou pegar o vetor B e colar ele aqui na extremidade de A. Então, olha, somamos os vetores, não é, gente? Porque somar vetor é apenas um desenho, não tem nada a ver com conta. Agora vamos representar o vetor soma. O vetor soma, como é que ele vai ficar? O vetor soma, ele sai da origem de A. Deixa eu trocar aqui a cor. Então ele sai aqui, ó, com sonoplastia e tudo mais. Né? Ele sai da origem de A e faz assim, ó, até a extremidade de B. Ok, pessoal? Então esse daqui é o vetor S. E aí eu vou pedir a vocês licença para poder fazer o seguinte. Eu vou botar então só um pouquinho mais embaixo aqui o vetor S. Tá? Deixa eu botar aqui o vetor S aqui um pouquinho mais embaixo. E o vetor B também um pouquinho mais embaixo. Só para ficar fácil, pessoal, de visualizar o que é que está acontecendo aqui, tá bom? Então, pessoal, dá uma olhadinha aí no tamanho do vetor S. Então, se você estivesse aí com a régua, tá? Claro que você poderia pegar uma régua aí na sua casa, mas eu estou querendo, na verdade, é que você imagine que você esteja com a régua. Então, se você medisse o tamanho de A, medisse o tamanho de B, observe que o tamanho de S é o tamanho que seria o valor de A menos o valor de B. Então é por esse motivo, pessoal, que a gente subtrai os módulos, porque S seria o tamanho de A menos o tamanho de B. Claro que alguém pode perguntar, Diego, poderia ser o tamanho de B menos o tamanho de A? Claro que poderia, bastava que B fosse maior do que A. Então, se fosse o contrário, olha, deixa eu desenhar aqui para todo mundo entender o que é que eu quis dizer com isso, tá certo? Então, deixa eu só voltar para cá, deixa eu fazer um outro desenho para todo mundo poder entender, né? Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, desde o início, o vetor A aqui assim, ó, e o vetor B assim, só que bem maior. Vamos colocar assim, ó, B bem maior do que A. Ok, gente? O que é que a gente faria? Na extremidade de B, a gente colaria o vetor A, não é assim? Deixa eu botar mais em cima só para não ficar muito poluído. E aí, olha lá, eu ligaria da origem de B até a extremidade de A.
Então, para não ficar muito poluído, vou botar aqui em cima. E aí, nesse caso agora, quem seria o módulo do vetor soma? Qual seria o tamanho do vetor soma? É o tamanho de B menos o tamanho de A, ok? Então, claro que você agora pode pensar, Diego, então, deixa eu ver se é assim. Eu sempre vou pegar o maior menos o menor. Isso, é sempre o maior menos o menor. Então, como aqui a gente está num momento de aula, para ficar, então, assim, vamos dizer, mais correto pedagogicamente, eu vou colocar aqui, então, o tamanho de S é o módulo dessa subtração. O que é que significa isso? Um módulo é você tirar, basicamente é só pegar o número. Então, por exemplo, se eu perguntar a você quanto é o módulo de mais 8 e quanto é o módulo de menos 8, tem muito estudante que diz assim, ó, o módulo de mais 8 é 8 positivo. Não, gente. O módulo de mais 8 é só o número 8, é o número. Ah, mas sem sinal é positivo. Não, sem sinal nesse caso é o módulo, o número, apenas o número. Quanto é o módulo de menos 8? É 8, ok, gente? Então é só um número, tranquilo? Só um número. Então, dito isso, você já entendeu a lógica. Se o tamanho de A fosse 10 e B fosse 2, 10 menos 2 seria igual a 8, beleza? Deixa mais uma vez aqui só para mostrar a vocês como é legal quando você está entendendo tudo. E eu espero que você aí em casa esteja entendendo, como aqui é um momento de aula para ser rico. Então, pessoal, você vai enriquecendo aí o seu conhecimento. Então, deixa eu te falar. Quando dois vetores estão em sentidos opostos, o ângulo formado entre eles é um ângulo de 180 graus. Tranquilo? E aí, ó, deixa eu sair da frente aqui para vocês verem. Então, 180 graus. Eu vou usar a lei dos cossenos só para vocês verem uma coisa, ok? Então, ó, S quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 180 graus, que já vou dizer a vocês que o cosseno de 180, lembrando que vale menos 1. Então, se isso aí é menos 1, nós vamos ficar então que S quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Como ali é menos 1, então vai ficar menos 2AB. Que ajeitando isso aqui, S quadrado é igual a A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Pessoal, isso também é um produto notável. Só que, ao invés de ser o quadrado da soma, isso agora é um produto notável que a gente chama de quadrado da diferença. É A menos B ao quadrado. Não é verdade? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, você volta a ter isso aqui, olha, se você desenvolver o produto notável. E aí, quando você tira a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, do lado esquerdo, do lado direito, olha com o que a gente termina, que S é igual a A menos B. Legal, né, pessoal? Legal, né? Agora você tem mais ferramentas para saber por que a gente subtrai, tranquilo? E o final, a última situação, dois vetores perpendiculares entre si. Olha lá, aí mais uma vez aquele raciocínio que eu te falei sobre a regra do paralelogramo. Então, pessoal, se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, faça um favor aí, uma régua, mede aí o tamanho de A, uma régua, mede o tamanho de B. Mediu? O cara medir, beleza. Um transferidor, meça aí um ângulo de 90 graus. Aí o cara medir, pô, Diego, é até mais fácil medir 90 graus. Eu digo, é verdade, é mais fácil, com certeza, botar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Mas, para você fazer um ângulo bem direitinho, use um transferidor. Usou? O cara usei. Então agora, beleza. Vamos usar a regra do paralelogramo aqui, ó. Beleza? Vamos usar a regra do paralelogramo. Então, da interseção das origens, deixa eu mudar de cor, até a interseção das linhas pontilhadas, eu vou ligar. Ó. Então está aí o vetor soma. Então agora, já que você fez todas essas medidas com a régua e com o transferidor bem criterioso, me faça um favor, meça aí o tamanho de S. Aí você foi lá e mediu. Foi bem, gente, mas teve um cara que fez isso aí, que inventou uma fórmula para resolver esse nosso problema. Afinal de contas, nós temos aí, olha, um triângulo retângulo. E aí nós temos, então, o teorema mais conhecido do mundo da matemática, com certeza, que é o velho e bom teorema de Pitágoras. Então, teorema de Pitágoras. E aí, gente, o teorema de Pitágoras nos garante que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é A quadrado mais B quadrado. Tranquilo? Então, quando você tiver dois vetores perpendiculares entre si,
Aliás, a palavra perpendicular significa que esses dois vetores formam entre si 90 graus, tá, gente? 90 graus. Diego, eu já sabia disso, sabia? Beleza, então vamos enriquecer mais nosso conhecimento, só para dizer para vocês que a palavra perpendicular, ela pode ser então também colocada com dois outros sinônimos entre aspas. Mais uma vez, se o professor de matemática estiver assistindo nosso encontro, ele vai ficar aperreadíssimo com o que eu vou dizer, mas no mundo da física está valendo, não tem problema nenhum não. Que é a palavra ortogonal. Então, se uma questão disser dois vetores ortogonais, quer dizer que entre si formam 90 graus. Mas está errado, é porque, na verdade, existe uma diferença entre perpendicular e ortogonal, tá certo? A gente não vai discutir isso aqui. Para a gente vai ser sinônimo, porque existe uma propriedade chamada equipolência de vetores. Também não vou entrar no mérito, é apenas para te falar que o sinônimo quer dizer se dois vetores são perpendiculares, são ortogonais, quer dizer que formam 90 graus entre si. Outra palavra, dois vetores são normais. Então, para a gente, pessoal, serão sinônimos, tá bom? E, finalmente, eu vou, mais uma vez, usar aqui, olha, a lei dos cossenos, que quando vetores formam 90 graus, são perpendiculares entre si. Então, se eu usar a lei dos cossenos, olha o que é que vai acontecer. S quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 90 graus. E aí, pessoal, no primeiro momento da aula, eu demonstrei que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, se isso é zero, 2 vezes A vezes B vezes zero faz com que todo esse termo aqui, olha, desapareça, ok? Porque você está multiplicando por zero. E aí, finalmente, olha o que é que sobra. Sobra o velho e bom teorema de Pitágoras. Então, você acabou de ver que a lei dos cossenos vale para qualquer caso. Inclusive, quando dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, quando estão em sentidos opostos, quando são perpendiculares entre si. Mas claro, gente, que eu vou dizer para vocês, mais uma vez, aquela história decoreba. Escuta bem. É bom que você saiba esses casos particulares para ganhar tempo. Apenas para isso. Mas se você precisar demonstrar alguma coisa, essa videoaula, cara, está sendo bem completa, tá certo? Está demorando um pouco mais porque eu estou fazendo todo esse detalhamento. Mas, ao final, eu espero que você esteja gostando de tudo isso, tá bom? E agora, para deixar tudo bem certinho, que tal se a gente fizer algum exemplo para poder deixar isso bem organizado na nossa cabeça? Então, dito isso, lá vai, gente. Então, vamos lá. Num plano alfa, temos dois vetores A e B. Então, só um detalhezinho aqui, ó, aquela coisa que parece besteirinha, mas a gente aqui está preocupado com todos os detalhes, né? Então, se são dois vetores, deveria ter uma setinha ali em cima, tá bom? Então, eu coloquei para que esse erro didático, ele desapareça. Então, vamos lá. No plano alfa, temos dois vetores A e B de mesma origem. Pessoal, vou grifar essa informação porque ela é muito importante. Os vetores estão ligados origem com origem, ok? Formando um ângulo θ. Então, ele não diz quanto vale θ. Pode ser qualquer valor, eu vou usar a lei de cosseno sempre. Agora, se esse θ for 0 grau, aí eu vou ganhar tempo, porque os dois vetores vão estar no mesmo sentido, e aí basta somar o valor dele, se ele quiser o módulo do vetor soma. Se tiver em sentidos opostos, basta subtrair o valor deles para determinar o módulo do vetor soma. Se forem perpendiculares, basta usar o teorema de Pitágoras se ele quiser o módulo do vetor soma. Se não for nenhum desses ângulos, aí a gente usa a lei de cossenos propriamente dita, ok? Se os módulos de A e B, agora tá certo, não é para botar setinha, é só o módulo, então agora tá certo, só a letrinha, beleza? Se os módulos de A e B são respectivamente iguais a 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo, então o módulo de A vale 3 e o módulo de B vale 4, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos seguintes. Então, veja que é como se fossem 4 questões dentro de uma, tá certo? Primeiro a gente vai fazer quando os vetores formam 0 grau, depois 180 graus, depois 90 graus, depois 60 graus, tá bom? Então vamos começar com A. E, gente, eu não vou nem gastar muito tempo, já foi bastante tempo explicando muita coisa. Então, apenas vou dizer para vocês que no primeiro caso, os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se o vetor A apontar para a direita, o vetor B, vou botar de outra cor também, vai apontar. E aí, o vetor soma, ligando da origem até a extremidade, né? Da origem de A até a extremidade de B,
será, então, apenas pegar o valor de A e somar com o valor de B. Como A vale 3 e B vale 4, então S é igual a 3 mais 4. Essa incrível conta vai ser igual a 7. 7 unidades. Então, ó, já terminamos a letra A. Mas, Diego, é só isso? Só isso. Porque você entendeu a questão, tá, gente? Então, valorize seu conhecimento. É só isso porque você entendeu. Na letra B, veja que o ângulo agora é de 180 graus. Então, o que é que significa isso? Que os dois vetores estão na mesma direção, porém com sentidos opostos. Então, gente, como 3... Até, deixa eu só fazer um comentário aqui. Para a gente ser um pouco mais criterioso. Você percebeu que eu não estava sendo tão criterioso, e aí o que foi que eu fiz? Eu desenhei A e desenhei B menor, não foi? Só que, na verdade, pessoal, como B vale 4, né, então B tem que ser um pouco maior, né? B tem que ser um pouco maior. Então, deixa eu botar B um pouquinho maior do que A, certo? Então, se você não entendeu, claro que a gente não está tão preocupado com esse detalhe, mas, de toda forma, como é uma videoaula, vamos nos enriquecer, como eu tenho dito várias vezes aqui, tá bom? Então, vamos agora ligar a origem de A até a extremidade de B. Tá aí o vetor soma valendo 7, beleza? Agora eu vou desenhar aqui embaixo, olha, o vetor A, que vale 3 unidades, não é? E o vetor B, que vale 4 unidades. Então, da origem aqui de A, da extremidade, perdão, coloquei B. E olha o vetor soma. Ligo da origem de A até a extremidade de B, o vetor soma tem esse tamanho. E quem é esse tamanho? Ó, sem perder tempo, é o tamanho de B menos o tamanho de A. Então, o vetor soma vai ser 4 menos 3. O vetor soma terá módulo de 1, uma unidade. Beleza? Então, segundo caso, também a letra B já está respondida. A letra C, quando vetores formam entre si 90 graus. Então, eles são perpendiculares entre si, sinônimo de perpendicular. Eles são ortogonais, eles são normais, então formam 90 graus entre si. Tranquilo? E aí está aí a letra C, então vamos desenhar aqui o vetor A. Digamos que ele estivesse para cima, a questão não deixou claro para onde ele está. Só disse que A e B estão ligados à origem com a origem e estão no mesmo plano. Então é como se A e B fosse assim, ó. Beleza? Ligados à origem com a origem. Então, representando aí o vetor soma, nós vamos ligar da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas. Está aí representado o vetor soma. E para calculá-lo, vamos usar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. Então, S quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é igual a 25. E aí, se você tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, vamos ter que, então, raiz quadrada de S é S, a raiz quadrada de 25 é o número 5. Então, por isso que o módulo de S vale 5 unidades. Beleza? E, finalmente, pessoal, quando dois vetores estão ligados à origem com origem, agora formando um ângulo de 60 graus. Pois bem, esse é o caso, com certeza, mais emblemático, porque você vai ter que usar a lei dos cossenos agora, propriamente dita. Então, olha, vamos dizer que o vetor A esteja para cá. O vetor B, vamos imaginar que está assim, olha. E aí, você com o transferidor foi lá e mediu 60 graus. Ah, Diego, mas não tem o transferidor, nem eu. Na verdade, eu estou chutando que isso é 60 graus. Mas não é nossa preocupação, porque a gente já tem ferramenta matemática para calcular o vetor soma, sem precisar de régua, transferidor. Como é que a gente faz? Lei dos cossenos entre aspas, não é? Então, a lei dos cossenos entre aspas, porque tem um sinalzinho de mais no meio da expressão, era para ter um menos. Então, lembrando, se você quer que eu explique isso, diga aqui no comentário, que eu gravo um vídeo só para explicar isso para vocês com todo o carinho do mundo, como eu sempre faço. Ok? Então, S quadrado é igual a 3 quadrado, que é o valor de A, mais 4 ao quadrado, que é o valor de B, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 60 graus. Para quem esqueceu, o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. 1 meio. Então, vai ficar que S quadrado é igual a 9 mais 16 mais 2 vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 24.
Então vai ficar 24 vezes 1 meio. Ok, pessoal? 24 vezes 1 é 24. E dividido por 2 dá 12. Então vai ficar S quadrado é igual a 9 mais 16 mais 12. E aí, fazendo essa conta, 9 mais 16 dá 25, mais 12 dá 37. S quadrado é igual a 37. Tirando a raiz quadrada dos dois membros, dos dois lados da igualdade, a raiz quadrada de S quadrado é o próprio S. E a raiz quadrada de 37 pode deixar da maneira que está. Claro que se 37 você pudesse fatorar, aí você poderia até reduzir o tamanho aí dessa resposta, mas nem é preocupação da gente nessa videoaula, tá bom? Nessa videoaula a preocupação da gente já foi toda explorada, que é ver a parte desses casos particulares, a parte do cálculo do módulo vetor soma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, não é? Compartilhe mais uma vez, faça esse pedido para que a gente possa sempre estar aqui produzindo material com uma qualidade pedagógica, também um material com qualidade para que você estude, não decorando só as informações, mas que você fundamentalmente entenda, tá? Sempre farei isso. Por isso que os vídeos são um pouquinho mais longos, mas ele é repleto de informações que podem ser positivas para vocês, tá bom? Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo e até a próxima.